essa votação hoje, ela é importantíssima, porque se não, se não passar, se não, se for adiada novamente ou for derrubada a MP, o governo simplesmente se desmancha, volta a ser a estrutura do governo Bolsonaro. Então, ela é decisiva. E ficou muito em cima, muito em cima. O Arthur Lira foi adiando, adiando e diz que não tem base. Realmente, sem o apoio do Arthur Lira, não tem base. É porque aquilo que a gente viu lá na outra votação. O governo tem 150 votos, 155, por aí. É isso que o governo tem. Tem que somar ao governo, tem que somar os votos que o Arthur Lira detém para poder aprovar o que quiser lá. Senão, não tem. Maioria absoluta são 257 votos, emendas constitucionais são 307 votos. Então, para isso, tem que ter o centrão do Arthur Lira. O problema é como é que ele vem. Entendeu? O Arthur Lira, o que está todo mundo entendendo é que o Arthur Lira está mandando recados. Se não fizer liberar emendas, se não botar os meus ministros, vai ter problemas. É provável que hoje apareça, porque a política do Centrão é sempre o morte de assopra. É provável que hoje eles assoprem e deem lá para não deixar o caos se instaurar completamente. Mas está dado o recado. Está dado o recado. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já disse que, aprovando na Câmara, ele vota imediatamente no Senado, nem que vire à noite. Então, vai aprovar lá, deve aprovar lá, eu acredito que sim, e vota imediatamente na Câmara. Só não aprova, se não aprovar lá, também, por isso que o Sertão fica no morde-a-sopra. Se não aprovar lá, o que que ocorre? Aí o governo vai ter que romper com a Arthur Lira e vamos ter partir para cima. Na verdade, o Centrão não quer isso no momento. Ainda quer ver se tem uma parcela aí de governo para sugar. Essa sempre foi a política do Centrão com todo o governo. Morde a sopra e vai obtendo espaço. Acredito que hoje aprove, mas tem outras MPs aí importantes também pela frente. E vão haver outras oportunidades para o Centrão e o Arthur Lira morderem e assoprarem. Fabelo, o impacto já é real. Hoje pela manhã, a deputada europeia Ana Cavazzini, que é, na verdade, a líder do Partido Ecologista no Parlamento Europeu, mas ela também é presidente da Comissão de Mercado Interno, ou seja, é uma das principais líderes hoje do Parlamento Europeu. Ela declarou que a aprovação é um sinal ruim que o Brasil manda ao mundo e é catastrófico para os povos indígenas. Essa é a forma pela qual ela descreveu e comentou já essa situação. Mas não é só isso. A ONU também, já no início da semana, tinha feito um alerta que, se a aprovação acontecesse, isso representaria um retrocesso muito grande no Brasil e, claro, colocaria em risco toda a política, obviamente, de direitos humanos para essa população. Ou seja, para deixar muito claro, o mundo está muito de olho no que está acontecendo no Brasil. Existe uma preocupação real de que, claro, as promessas ou a política do presidente Lula não consigam ser implementadas da forma que tinham sido prometidas. E aí, dentro do próprio governo brasileiro, existem duas preocupações. A primeira delas é de que, claro, nessa repercussão internacional, uma das principais cartadas do Brasil para a reinserção internacional do Brasil, que é justamente a questão ambiental e a questão de direitos humanos, que esses dois elementos fiquem enfraquecidos e que, portanto, a credibilidade do país nessa reinserção também seja afetada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, claro, várias das posturas com parceiros internacionais que o Brasil fez, inclusive para doações internacionais ao Fundo da Amazônia e tantos outros mecanismos, que todas essas doações fiquem suspensas enquanto essa indefinição acontece no país. Então, é uma repercussão direta, é uma repercussão quase imediata, tanto da parte da ONU como da parte da União Europeia, e, claro, com todo mundo aí de olho de que forma o Congresso brasileiro vai lidar com justamente pontos fundamentais da reinserção no Brasil. O contexto
tanto político interno quanto global, em que o Lula entra nesse terceiro mandato, é completamente diferente daquele de 20 anos atrás. Então, a gente tem um mundo diferente. É, uma forma de pensar a polarização é justamente entre democracias e autocracias, ainda que eu acho que nas relações internacionais os países tendam a ser pragmáticos, né, nessas relações. Então, essa é uma clivagem importante para pensar certas questões, mas ela também não é rígida, no sentido de que países democráticos só farão relações com países democráticos ou vice-versa. Claro. E a gente tem hoje um mundo se formando que está polarizado entre China e Estados Unidos, né, que representam várias camadas de diferenças, não só em termos políticos, quanto em termos econômicos, quanto em termos de estratégias de poder e assim por diante. E do outro lado, você tem um Brasil profundamente fraturado, você tem um Congresso Nacional muito hostil ao presidente Lula e ao governo, e você tem um Lula que não foi eleito, assim como em 2002 ou 2006, por uma base de esquerda, conscientemente de esquerda. Ele foi eleito por uma frente ampla, cujo objetivo maior era derrotar o presidente Bolsonaro, coisa que foi, né, obtida com algum sucesso. Então, essa falta de sensibilidade aos ventos do mundo e às circunstâncias do Brasil colocam Lula em situações, por vezes, muito complicadas. Veja, concordo com o Thales, concordo com o que o Jamil falou mais cedo. A questão não é ter relações com a Venezuela, é importantíssimo para o Brasil manter essas relações, inclusive em respeito a essa transformação global em que a China vem ocupando o papel de principal parceiro comercial de todos os países sul-americanos. Então, o Brasil ele precisa se recuperar economicamente, o Brasil tem que se reindustrializar, pelo menos essa é a mensagem que o governo tem dado, e a reindustrialização do Brasil, o reaquecimento da economia brasileira depende de um mercado exportador que a gente consiga abrir junto aos países sul-americanos. A China hoje impede concretamente que o Brasil faça isso de maneira organizada, porque os chineses têm produtos muito competitivos, uma base industrial gigantesca, e vem ocupando esse espaço de principal fornecedor de manufaturas na região. Então, a relação com a Venezuela, nesse sentido, é crucial, por várias razões, inclusive por essa, que é a competição que o Brasil abre com a China nessa investida do Lula de tentar reorganizar a base de integração regional. Mas tem outra coisa que é fundamental. Quando o Lula fala com o Maduro, convida o Maduro para cá, assim como ele convidou outros 9 chefes de Estado e de governo para cá, quando ele fala com o Maduro, ele tem o dever, como presidente do Brasil, de expressar as preocupações brasileiras a respeito do que acontece na Venezuela. O que a gente viu na terça-feira foi um show de elogios ao Maduro, uma tentativa de reduzir a situação humanitária, social, política e econômica da Venezuela a uma conspiração norte-americana, a um preconceito criado por essa suposta narrativa. E eu não tenho problemas em acreditar que existe de fato uma narrativa, ou que existe de fato uma indisposição, uma má vontade, até uma agressão norte-americana à Venezuela. Essa é uma outra coisa. Mas tirar a responsabilidade do governo Maduro sobre o que está acontecendo, ainda que parcial, é absurdo do ponto de vista diplomático, até porque o Brasil tem interesses diretos em resolver o que está acontecendo na Venezuela. Qual